Você tem olhado para a vida dos outros e se sentindo frustrado, comparando suas lutas com as vitórias alheias? Pensando por que para o outro tudo parece mais fácil, enquanto na sua vida tudo é amarrado? E talvez você nem perceba, mas essa comparação está roubando sua alegria, travando sua vida espiritual, envenenando sua alma. Mas deixa eu te contar algo que vai transformar completamente como você vive este dia, quando você para de olhar para o lado e começa a seguir seu próprio caminho com Deus, sua vida se liberta. Porque Deus tem um plano específico para você. E o que Ele tem para o outro não é o que Ele tem para você. Cada caminho é único. Hoje de manhã, vamos mergulhar no Evangelho de João capítulo 21 e no livro de Números capítulo 11, onde vamos ver Pedro caindo na armadilha da comparação logo após ser restaurado por Jesus, e Moisés mostrando um coração generoso que não se incomoda quando outros são usados por Deus. Prepare seu coração, porque Deus vai te libertar da comparação. Tenho recebido inúmeros pedidos de oração e também muitos testemunhos, e isso enche meu coração de alegria, meus irmãos. Creio firmemente que Deus está realizando grandes milagres, pois essa obra que estamos fazendo nasce do coração dele. Por isso, peço que permaneça comigo até o final, e após a mensagem, vamos orar juntos e elevar um clamor poderoso, pedindo que Deus quebre toda a comparação do seu coração e te ensine a trilhar seu próprio caminho com alegria. Nossa oração poderosa está a caminho, mas antes de elevarmos esse clamor juntos, quero que você entenda por que a comparação rouba sua paz. O que Jesus ensinou quando Pedro olhou para o lado com inveja, e como Moisés demonstrou que é possível ter um coração generoso que se alegra com as vitórias dos outros. Fique até o final porque essa oração vai quebrar toda a corrente de inveja, ciúme e competição que te prende. Bom dia, meu querido irmão e minha querida irmã, na mais pura paz e na expectativa de fé que amanhece com o sol. Que Deus, o Criador do universo, e todos os céus, com suas legiões de anjos, te guardem, te cerquem e te protejam em cada momento e em cada decisão deste dia. Me chamo Paulo Barbosa, e a mensagem que Deus tocou no meu coração para este dia é sobre não se comparar com os outros baseado no Evangelho de João capítulo 21 e no livro de Números capítulo 11. Ontem à noite, nós caminhamos juntos pela última oração, onde aprendemos verdades poderosas da palavra. Se você ainda não assistiu aquele vídeo, volte e assista. Porque quando você está crescendo espiritualmente, precisa parar de olhar para o lado, precisa focar no seu caminho com Deus. E essa semana está sendo transformadora porque estamos mergulhando na palavra, extraindo sabedoria prática para cada área da vida. Hoje vamos caminhar juntos pelo Evangelho de João capítulo 21, onde Jesus restaura Pedro após a negação, e Pedro imediatamente cai na armadilha da comparação, perguntando sobre João, mostrando que até quem anda com Jesus pode tropeçar nisso, e pelo livro de Números, capítulo 11, onde Moisés demonstra um coração generoso ao se alegrar quando outros são usados por Deus, provando que é possível viver sem competição espiritual. Cada versículo vai te ensinar a trilhar seu próprio caminho. Agora, deixa eu te dizer uma coisa com toda a convicção do meu coração. Deus está prestes a falar diretamente com você através desses textos poderosos. Não é coincidência que você esteja aqui. Neste exato momento, Deus conhece cada comparação que você faz no seu coração. Deus vê quando você olha para a vida do outro com inveja disfarçada. Deus sabe que essa frustração com as vitórias alheias está roubando sua alegria e travando sua vida. E Deus não apenas sabe disso tudo, Deus vai te libertar completamente hoje. Então, se você chegou agora por aqui, eu quero te fazer um convite. Se inscreve no canal. É só clicar no botão logo aqui embaixo do vídeo, onde está escrito inscrever-se. No exato momento em que você clicar, seu nome completo será inscrito nesse canal que é uma corrente de oração, e eu estarei orando, pedindo e clamando pela sua vida e declarando que você vai parar de se comparar com os outros e vai trilhar seu próprio caminho com Deus em paz e alegria. Aproveita também e aperta o símbolo de gostei aqui embaixo, porque é uma mensagem positiva para o YouTube e faz com que outras pessoas que também sofrem com comparação e inveja possam conhecer essa palavra libertadora que Deus tem para elas.
e ativa aquele sininho que aparece ao lado, marcando a opção Todas, para você não perder nenhuma oração poderosa. E eu agradeço por você compartilhar essa mensagem com outras pessoas. É muito importante que a palavra de Deus seja dividida, que mais vidas possam ser alcançadas e transformadas. Combinado? Então vamos lá, vamos dar início à mensagem de hoje mergulhando no Evangelho de João. Vamos começar pelo Evangelho de João, capítulo 21, versículos 20 a 22. Essa cena acontece logo após Jesus ter restaurado Pedro. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Jesus o perdoou, o restaurou e então revelou que Pedro teria um futuro de sofrimento e morte por amor ao Senhor. E olha a reação de Pedro. A Bíblia diz assim: Então Pedro virou seu corpo e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era aquele que se reclinara ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem vai traí-lo? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: Se eu quiser que ele permaneça vivo até a minha volta, o que você tem com isso? Quanto a você, me siga. Olha que interessante. Pedro acabou de ser perdoado, restaurado, recebeu uma profecia sobre seu futuro, e a primeira reação dele não foi orar, não foi agradecer, não foi pedir força. A primeira reação foi olhar para o lado, apontar para João e perguntar: E ele? E quanto a ele? Pedro entendeu que sofreria no futuro e imediatamente buscou alívio se comparando com seu irmão. É como se pensasse: Ok, Jesus, entendi que meu caminho será difícil, mas e o dele? Ele vai sofrer também ou só eu? E Jesus foi direto: Pedro, o que você tem a ver com isso? Se eu quiser que João permaneça vivo até minha volta, o que você tem com isso? Quanto a você, me siga. Jesus não queria que Pedro caísse nessa armadilha, porque comparação trava a vida espiritual, comparação rouba a alegria, comparação gera inveja, ciúmes, competição. Vimos como Pedro caiu na armadilha da comparação mesmo depois de ser restaurado por Jesus. Mas será que é possível viver diferente? Será que dá para ter um coração tão maduro que não se incomoda quando outros são usados por Deus? Que se alegra de verdade com as vitórias alheias? A resposta é sim, e a Bíblia nos dá um exemplo incrível disso. Vamos agora ao livro de Números, capítulo 11, versículo 29, e você vai ver o contraste perfeito entre a reação de Pedro e a reação de Moisés. Moisés estava exausto liderando mais de 2 milhões de pessoas no deserto. Deus então separou 70 homens para ajudá-lo, e o Espírito Santo veio sobre eles. Eles começaram a profetizar. Mas 2 desses homens estavam fora da tenda, em outro acampamento, e o Espírito veio sobre eles também. Eles profetizaram lá longe. Josué ficou incomodado e correu até Moisés. Proíbe eles. Eles não estão aqui conosco. E olha a resposta de Moisés. Moisés respondeu: Josué, você está com ciúme por minha causa? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e o Senhor pusesse o seu espírito sobre todos eles. Que coração generoso! Moisés não queria unção só para ele. Ele pensou: quem dera Deus pudesse usar todo mundo como me usa. Ele não se sentiu ameaçado, não teve ciúmes, não competiu, ele se alegrou. Essa é a diferença entre quem vive comparando e quem tem coração maduro. Moisés sabia que Deus tinha chamado específico para ele, e isso não mudava só porque outros também eram usados. Meu irmão, minha irmã, preciso pausar aqui e falar direto com o seu coração. Se essa palavra está tocando bem fundo em você, se você reconhece que tem lutado com comparação, olhando para as conquistas dos outros com inveja em vez de alegria genuína, eu te peço com todo o amor, aperta o símbolo de gostei aqui embaixo. Compartilha com 3 pessoas que você sabe que também precisam dessa libertação. Se inscreva e ativa aquele sininho. E nos comentários, deixa essa declaração poderosa: Senhor, eu sigo meu próprio caminho. Deixa para que a gente possa orar junto com você. Voltando agora com a mensagem central, meus queridos irmãos, a comparação vem quando estamos feridos na alma. Quando estamos passando por lutas, e aí ligamos o celular, abrimos as redes sociais, e parece que todo mundo está feliz, todo mundo crescendo,
todo mundo conquistando, aquele amigo que recebeu promoção, aquela amiga que casou, aquele casal que teve bebê. E a gente pensa, por que para eles tudo é mais fácil e para mim tudo é tão difícil? Mas a verdade, irmãos, é que a gente não sabe dos bastidores. A gente vê só o que as pessoas querem mostrar. E enquanto ficamos olhando para a grama do vizinho, achando que ela é mais verde, esquecemos de regar nossa própria grama. Esquecemos de tudo que Deus está fazendo na nossa vida. É como correr uma maratona olhando para o lado o tempo todo. Você perde o ritmo, você tropeça, você pode até cair, porque você não está focado no seu próprio caminho, na sua própria corrida. E tem algo pior ainda: comparação gera inveja. E inveja é pecado grave. Foi inveja que fez Caim matar Abel. Foi inveja que fez os irmãos venderem José como escravo. Foi inveja que levou os fariseus a crucificarem Jesus. Inveja destrói relacionamentos, destrói famílias, destrói igrejas. Eu profetizo sobre sua vida que você vai parar de se comparar. Eu declaro que você vai focar no seu chamado. Eu decreto que 2026 é o seu ano de trilhar seu próprio caminho. Que 2026 é o ano em que você segue a Jesus sem olhar para o lado. Agora, antes de começarmos a orar, eu preciso que você entenda algo muito importante. Eu não vou apenas orar por você, eu vou orar com você, e eu quero que você ore junto comigo. Feche os olhos agora e concentre-se nesta oração. Sinta Deus quebrando toda a comparação que está no seu coração, toda inveja escondida, toda competição que você nem sabia que tinha. Sinta Deus te libertando para você viver seu próprio caminho com alegria. Porque quando 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, Ele prometeu que estaria no meio. Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quando você concorda comigo em oração, há um poder multiplicado. Então não seja apenas ouvinte passivo, seja participante ativo. Ore junto comigo, porque essa oração não é só minha, é nossa. Senhor Jesus, nesta manhã, eu venho conversar contigo sobre não se comparar com os outros. Eu venho interceder por mim e por cada irmão e irmã que está me ouvindo agora. Senhor, sobre nossas vidas, sobre nossos corações, sobre nossos caminhos, nós reconhecemos. Quantas vezes olhamos para o lado como Pedro, quantas vezes perguntamos: Senhor, e quanto ao outro? Por que para ele é mais fácil? Perdoa-nos, Senhor, pela armadilha da comparação, pelas vezes que nos frustramos vendo as vitórias alheias, pelas vezes que sentimos inveja disfarçada de senso de justiça, pelas vezes que competimos em vez de nos alegrarmos. Senhor, você disse para Pedro: o que você tem a ver com isso? Quanto a você, me siga. E, Aga, hoje você diz o mesmo para nós. Para de olhar para o lado. Para de medir sua vida comparando com a dos outros. Me siga. Nós queremos ter coração como Moisés, generoso, que se alegra quando outros são usados por você, que não sente ciúmes, não compete, não inveja. Queremos dizer: quem dera todo mundo fosse abençoado como eu. Senhor, quebranta nosso orgulho, quebra toda a competição, arranca pela raiz toda inveja, todo ciúme, todo ressentimento, liberta-nos dessa prisão. Nós entendemos, o que você tem para mim não é o que você tem para o outro. Cada caminho é único, cada chamado é específico, e comparar é roubar a alegria que você preparou para nós. Então, Senhor, sobre cada área onde nos comparamos, nós pedimos: quebre. Se é trabalho, quebre a comparação. Se é casamento, quebre. Se é filhos, ministério, bênçãos, quebre toda a comparação. Ensina-nos a chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram, porque é mais fácil chorar com quem sofre do que se alegrar com quem vence. Mas queremos maturidade espiritual. Obrigado, Senhor, porque quando focamos em nosso caminho, quando seguimos você sem olhar para o lado, nossa vida floresce, nossa alegria volta, nossa paz se estabelece. Em nome de Jesus, nós seguimos nosso próprio caminho. Amém. Meu irmão, minha irmã, talvez você tenha áreas específicas onde a comparação te atormenta. Pode ser no trabalho, no casamento, com filhos, nas redes sociais. E você precisa da graça de Deus para se libertar.
Eu quero te convidar a deixar aqui nos comentários o pedido que está no seu coração, aquela área onde você mais se compara com os outros. Deixa ali embaixo, porque quando a igreja se une em oração, algo poderoso acontece. Eu vou orar especificamente por você e milhares de irmãos também vão interceder pela sua vida. É uma corrente de fé que não se rompe. A palavra diz no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12: Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então deixa ali embaixo o que está pesando no seu coração. Pode ser uma frase curta, simples, mas sincera. Vamos levar isso juntos diante de Deus e clamar pela libertação que você precisa. E agora, meu irmão, minha irmã, você acabou de pedir libertação da comparação, mas eu preciso te perguntar, você já entregou sua vida para Jesus? Porque essa liberdade verdadeira, essa alegria genuína, essa capacidade de se alegrar com os outros, tudo começa com aceitar Jesus como Salvador. Jesus é quem liberta, Jesus é quem transforma. A vida abundante está em Jesus. Se você ainda não fez isso, esse é o momento. Repita comigo: Senhor Jesus, neste dia, eu entrego a Ti a minha vida e peço que faça morada em mim. Porque só o Senhor pode fazer restituição em mim. Perdoa os meus pecados, pois, a partir de agora, eu entrego a minha vida. E, com meu coração e meus lábios, eu professo que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e que, a partir de hoje, o Senhor transforme toda tristeza em alegria, toda inquietação em paz. Eu oro, confesso e agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai amado, eu te agradeço por esta alma preciosa que acabou de entregar a vida para Ti, que ela viva este dia sem comparação, focada no caminho único que você preparou especialmente para ela. Abençoa abundantemente. Enche do Espírito Santo. E para todos que já te conhecem, quebra agora toda comparação, toda inveja, todo ciúme do coração. Que este dia seja marcado como dia de libertação da comparação e início de uma jornada focada em Ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Meu irmão, minha irmã, algo poderoso aconteceu. Deus quebrou a comparação. Você vai focar no seu caminho. 2026 é ano de trilhar seu próprio caminho com Deus. E Pai, eu quero fazer uma oração muito especial por cada irmão e irmã que está compartilhando este vídeo neste momento. Senhor, essas pessoas entenderam a importância de semear a palavra de Deus. Elas estão sendo instrumentos poderosos nas suas mãos. Estão juntos comigo divulgando a mensagem libertadora que você nos deu. Estão ajudando nessa missão tão importante de levar esperança e liberdade para outras vidas que também sofrem com comparação e inveja. Senhor, abençoa abundantemente cada pessoa que compartilha. Multiplica na vida deles a mesma libertação que estão divulgando. Que eles parem de se comparar completamente. Que cada pessoa que receber este vídeo seja profundamente impactada e que a bênção volte em dobro, em triplo para quem semeou. Porque quem semeia a libertação da comparação, colhe alegria genuína no próprio caminho. Em nome de Jesus, amém. Antes de seguir, aperta o gostei, compartilha, comenta. Senhor, eu sigo meu próprio caminho. Se inscreve, ativa sininho. Viva este dia sem comparação. Esta noite às 18h15 nova oração. Que Jesus te abençoe. Que a paz de Deus guarde teu coração. 2026 é ano de trilhar seu próprio caminho. Amém. Que você viva este dia parando de olhar para o lado, focando no seu chamado, seguindo Jesus sem comparação, sabendo que o que Deus tem para você não é o que Ele tem para o outro. A paz de Jesus sobre você. Amém.